Estava meditando hoje algumas coisas que não se misturam. A gente vive num mundo que um dos motes é diversidade cultural, inclusão, e cada vez mais isso tem muita coisa boa. Claro que é verdade, tem muita coisa boa em diversidade cultural, em inclusão, porque hoje a internet, a gente até estava falando hoje, vindo para a reunião hoje mais cedo, quem estudou inglês há 20 anos atrás era um inglês baseado em gramática. Porque o máximo que você iria ter, na maioria das vezes, era você ia ler um livro, ia ler um artigo. Hoje não. Hoje, em inglês, você ouve muito vídeo na internet, você fala com pessoas de fora, né? Então, é um inglês mais falado e menos gramático. Tanto que tem cursos hoje que eles estão focando em conversação, né? E ouvir, e menos em gramática, justamente para ter mais inclusão, para as pessoas se falarem. O que é ruim nessa época de inclusão e diversidade é que muita coisa acaba sendo nivelada por baixo. Quem aparece muito, ou quem se destaca, seja lá por que for, ele acaba naturalmente sendo excluído, porque a grande massa, tem até eu esqueci o nome do gráfico, teve um rapaz que eles decidiram estudar, acho que no século XVIII, a divisão de riqueza dos povos. Eles fizeram uma conta matemática e queriam diminuir essa conta. Eles descobriram que era 5% detinha todo o capital intelectual, financeiro, e os outros 95% era massa. É assim, vamos tentar ver se isso se aplica a outros lugares do mundo. Tentou aplicar em outros lugares do mundo e a conta funcionou em todos os lugares. 5% se destacam, 95% é uma massa, né? E tentam, ao longo do tempo, principalmente nos últimos 100 anos, até que a gente tem lá, a Organização das Nações Unidas, que foi uma busca de ter algo melhor e mais igualitário, e a gente vê que isso não funciona. Continua sendo 5% no grupo que detém o capital intelectual, financeiro, e 95% é massa. Então, infelizmente, essa é a conta do mundo, não vai ser diferente, né? E aí a gente fica se perguntando, né? Tenta se achatar e tenta sempre se diminuir por baixo e tal, mas será que dá para misturar tudo? Por exemplo, agora a gente está no carnaval. Será que dá para misturar carnaval com religiosidade? Pode se tentar, a mistura não vai ser muito boa. Dá para misturar... Eu vim de restaurante no ano passado, eu estava trabalhando com restaurante, as pessoas falam muito de harmonização. Que prato que harmoniza com tal bebida para que seja uma coisa, né? Então, ou seja, tem coisas que a gente dá para harmonizar tudo. Aí tinha um brinquedo do meu filho, falei assim, deixa eu levar, fazer que nem o Batista, pegar a ideia do Batista de levar coisas. Olha que interessante. Tem 3 tipos de materiais aqui. Tem um material pink, que eu não sei o que é, pode ser um óleo. Tem um material azul, que também pode ser um óleo, e um material transparente. Eles não se misturam. Cada um do seu jeito. Eles estão aqui, ó. Né? Isso é uma ampulheta, mas olha que interessante. Às vezes você pode balançar e pode parecer que está tudo junto, mas quando separa, lá, ó. Não, eles estão todos separados, e muito bem separados. Por mais que a bagunça do dia a dia a gente olha e tenta encaixar, mas olha lá. Sim, existe uma ordem, essa ordem ela vai permanecer. A gente quer queira, quer não queira. Essa ordem está aqui. E trazendo isso para as coisas do Senhor, a gente fica imaginando, né? Tem algumas características de Deus que, puxa vida, como é que a gente encaixa elas? Né? Porque elas parecem assim, ser tão diferentes. Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus é santo, 3 vezes santo. Como é que a gente encaixa? Como é que eu vou fazer essas 3 coisas? Eu consigo ver as 3 coisas. Vamos imaginar que essa bolinha rosa, uma figura bem fraca, tá? Vamos imaginar que essa bolinha rosa é um Deus misericordioso. Essa é a misericórdia, esse rosinho. Que o azul, justo. Esse líquido transparente é santo, porque o santo ele tem pureza, né? Vocês viram que lá, as bolinhas caem e elas não mancham a pureza. Continua sendo puro. Está tudo muito bem dividido aqui dentro. E ele é tudo isso ao mesmo tempo. As bolinhas continuam a cair, olha lá. Elas não se misturam. Pode virar e desvirar, elas vão continuar sendo isso. Porque Deus é o tempo todo misericordioso, justo e santo. E a gente trazendo isso para a questão só para a gente talvez até um pouco mais também, fui pesquisar o que é exatamente, segundo o que a gente acha em dicionário, o que é misericórdia, o que é justo, o que é santo. Misericórdia, olha que interessante. Sentimento de dor e solidariedade com alguém que sofre uma tragédia ou que caiu em desgraça. E aí uma segunda coisa, ato concreto de manifestação deste sentimento,
como perdão e graça. Olha que interessante. Um ato concreto, justo. O que é um justo? É uma pessoa que, numa causa judicial, tem a razão. Olha que interessante. E santo, como eu falei, uma das aplicações é essa, né? Puro. A gente lembra que Deus é luz. Nele não há treva alguma. Olha lá essa figura. Está tudo se mexendo e o elemento transparente aqui, ele continua sendo transparente. Ele não é contaminado pelos outros. Eles não se misturam. Porque se isso aqui fosse uma figura muito fraca de como Deus é, olha lá, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele não se mistura. Ele não se corrompe, ele não é tudo junto. Mas quando a gente traz isso para a questão do pecado, Deus pode ser misericordioso e fazer uma salvação universal. Vou aplicar minha misericórdia e vou salvar todo mundo. Pode, Deus é Deus. Só tem um problema. Se ele fizesse isso, lembra que eu falei que a justiça pode ser essa bolinha pink, misericórdia. E a justiça, que é a bolinha azul? Como é que fica? Ele vai esquecer a bolinha azul? Porque pecados foram cometidos. O pecado é uma desobediência a Deus. Ele vai ser misericordioso, ele vai passar por cima da sua justiça. E a sua santidade, como é que vai ficar? Olha como iriam perder a ordem das coisas, né? Porque, então vamos lá, ele não poderia ser só misericordioso sem afetar a sua justiça. Se ele fosse só justo, aí que tá, porque por isso que Deus tem muitas glórias, assim como seu filho. Porque se ele fosse só justo, a Bíblia fala, não tem nenhum justo sequer. Pronto, acabou. Não ia ter ninguém. Acabava aí. A justiça de Deus ia ser aplicada, mas aí como é que ia ficar a misericórdia? Ele foi justo, sem aplicar misericórdia, como é que fica? Sim, se ele fosse só justo, a sua santidade seria mantida intacta. Ele exerceu a justiça, mas é misericórdia. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é santo. Como é que a gente casa essas três coisas de Deus em relação à humanidade? Né? A gente olha esse mundo hoje, está tudo misturado. Aos nossos olhos, óbvio. Deus olha para o mundo hoje, tem um irmão que ele faz um comentário, eu concordo muito com ele. Ele fala que só tem 3 tipos de pessoas no mundo. Só 3 tipos. Os que são salvos e sabem que são salvos e desfrutam desse privilégio. Os que são salvos e não sabem que são salvos e não desfrutam desse privilégio. E os que ainda não foram salvos. Se a gente está aqui pregando o evangelho, é porque esse terceiro grupo ainda existe. Nós estamos aqui. O último ainda não ouviu, nós estamos aqui ainda. Então tem uns que precisam ser salvos. E é para eles que eu vou falar essa noite. Né? Claro que o evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. A gente vê o poder de Deus. A gente se regozija nisso todos os domingos. Toda vez que ouve o evangelho, ouve um versículo, é um prazer ouvir sobre o evangelho. Mas eu vou falar para esses grupos aqui, ó, que ainda não creu. Porque os que é salvo, mesmo não desfrutando desse privilégio da sua salvação, eles já são salvos, graças a Deus, não a nós. Para você que não é salvo, o que eu vou dizer para você? Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ponto. Sim, ele tem determinado. Uma pequena visão disso a gente encontra lá em Apocalipse, que diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Talvez o maior dia da vida de uma pessoa não é o dia que ela nasce, não é o dia que ela morre, nem o dia que ela nasce de novo. Porque essa é uma coisa que nós não sabemos exatamente. Mas o dia que ela crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o dia de dias. Esse é o dia que livra você disso aqui. Se você ainda não creu, é o dia que vai livrar você disso aqui. Mas de que maneira? Deus é justo, Deus é santo e Deus é misericordioso. Então como é que fica? Eu tenho que ser, se não tem nenhum justo sequer, né, e Deus é tudo isso, vamos lá. A palavra fala sobre justificação. O que é ser justificado? Justificação é o mesmo que perdão? Vamos entender isso bem. A justificação ela vai além do perdão. Justificação é uma coisa, perdão é outra. Em Atos, o apóstolo Paulo diz assim: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncio perdão ou remissão dos pecados,
E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Percebe? Justificados. Ele coloca uma diferença aqui, né? Uma figura talvez para a gente entender a diferença de perdão e justificação. Vamos supor que eu vou lá na casa do Mário, invado a casa dele, roubo a casa do Mário. Por algum motivo. Fui lá e roubei. Nós éramos amigos antes, mas agora eu fui na casa do Mário e roubei a casa do Mário. Olha que coisa. Mas vamos colocar que o Mário não apresentou queixa. Por algum motivo, ele me ama, ele não apresentou nenhuma queixa contra mim, e eu estou perdoado. Márcio, eu te perdoo pelo que você fez. Eu estou perdoado. Mas será que eu ia conseguir olhar para a cara dele depois? Eu estou perdoado. Mas a justificação? A justificação ela tem uma característica um pouco diferente. Diz lá em Hebreus, é não ter mais a consciência dos pecados. Deus não terá mais consciência dos pecados, porque ele diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então a justificação ela vai além do perdão. Então você é perdoado e justificado. Percebe a diferença? Para nos justificar, cada um de nós que estamos ouvindo, você que ainda não creu, Deus tem que ter um pecador culpado para ele dar uma posição justa. Então não adiantava ele só ser perdoado e só ser absolvido. Ele tem que ser absolvido de toda a transgressão que ele tivesse cometido. É só dessa forma que a gente pode estar na presença de Deus e não comprometer a sua santidade. Perdoados e justificados. Aí a palavra diz de que maneira nós podemos ser justificados. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? A justificação ela é um ato de Deus, não é um ato dos homens. E ele é um ato de uma vez por todas, não tem graus de justificação. Você foi um pouquinho perdoado, um pouquinho justificado, não. Aquele que crê, acabou, temos paz com Deus. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, pela obra do Senhor Jesus, ele ter vindo, ele ter morrido naquela cruz, ele ter seu sangue derramado, sepultado, ressuscitado, aí a gente pode ser justo e justificador daquele que crê em Jesus. Deus é justo e justificador daquele que crê em Jesus. Aí a sua santidade fica mantida. A sua misericórdia é aplicada, porque ele foi buscar um pecador perdido. Não há nenhum justo sequer. Ele foi lá buscar esse pecador. Cristo pagou toda a pena pelo pecado. Deus se satisfez completamente com isso. Completamente. Né? Então, como ele está satisfeito, agora ele pode perdoar. Pecado? Não. Não. Deus não perdoa pecados. Se ele perdoasse pecados, o Senhor Jesus não teria que ter ido para a cruz. Ele perdoa pecadores. Pecadores. Se você é um pecador, há perdão para você. E aí agora Deus pode ser perdoador e justificador. Olha que maravilha. De todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador. Todo crente, agora, diante de Deus, tem essa perfeição, a perfeição do Filho. Então percebe que nós somos justificados pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus e pelo seu sangue. Por essas três coisas. Três situações. É interessante que, estava meditando sobre essas três situações aqui, e a palavra fala de três manifestações ou aparições do Senhor Jesus, muito claras na Bíblia, né? Como ele apareceu no passado. Mas agora, tendo sido manifestado uma vez para sempre na consumação dos séculos, para a abolição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso foi no passado, quando ele veio, ele andou nessa terra. Ele recebeu o justo juízo de Deus, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Então isso aqui é passado. Abolição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso foi passado, né? Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A obra da cruz é eterna. Todo aquele que crê hoje entra para a eternidade. Também, pelo outro lado, aquele que não crê, que é o outro lado da cruz, vai ficar perdido pela eternidade. Deus é Deus de vivo. Hoje a porta da salvação está aberta. Hoje é o dia da salvação, né? Então Deus seria injusto se agora ele pedisse um outro sacrifício.
O Senhor Jesus veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue. Ah, mas isso não bastou. Você vai ter que fazer um pouco mais. Então a obra do Senhor Jesus não foi completa. Nós vamos ter que continuar essa obra. E de que maneira? Porque aí a gente não sabe, porque a palavra já não diz mais sobre isso, né? A palavra diz de forma clara que Deus preparou obras para que nós andássemos, nós, os que cremos, né? Não aqueles que não creem. Então até nisso ele preparou. Como que a gente já conseguiria? De alguma forma não tem como. Foi pelo sacrifício de si mesmo. Ele realizou essa obra poderosa, maravilhosa, eterna em seus efeitos. E hoje? Aonde está Jesus? Onde está esse que vocês chamam de Senhor Jesus? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, por todo aquele que crê perante a face de Deus. Hoje ele está no céu, intercedendo por cada um daqueles que crê. Por mim, por ele, por você. Crê no Senhor Jesus, ele intercede por nós. Então ele veio no passado, ele está hoje. E o futuro? Né? Antes de falar para o futuro, né, até tem um pouco mais amplo que ele faz hoje, que ele habita no céu e ele lá já é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote é todo aquele que crê. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, que tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, como cada um de nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e essa graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele intercede por nós, intercedeu lá atrás, intercede hoje e, em momento oportuno, ajuda todo aquele que crê. Esse é um Deus misericordioso, justo e santo. E no futuro? Como é que está o futuro do Senhor Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Tem um trecho que diz assim: tendo sido imolado uma vez para sempre, a fim de levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. E aqui eu queria falar ou seja, ele deixou aqui uma promessa para nós. Ele vai vir. Ele veio, ele intercede hoje, ele virá. 3 momentos de Cristo bastante distintos, atuando, que mostram a palavra de Deus. Eu queria falar para pessoas, eu já ouvi muito isso: meu pecado é muito grande, eu pequei demais, eu fiz muita coisa errada, e eu ainda faço muita coisa errada. Como é que Deus pode me perdoar? Como é que vai ter perdão para mim? Eu vi uma cena hoje, eu não acompanho o carnaval, não vi o carnaval, mas no Facebook apareceu, a última escola de samba hoje do Carnaval de São Paulo, tinha uma comissão de frente que tinha Satanás e Jesus Cristo. E mostrava Jesus no chão e Satanás vencendo o jogo. Uma cena, é essa cena. O Senhor Jesus no chão, uma representação de Jesus, e Satanás ali como se estivesse ganhando a luta. Não tem como não olhar o mundo e falar assim: nossa, realmente Satanás ganhou a luta. O mundo não está melhor. Está melhor? Está mais seguro? Está mais próspero? Tem mais igualdade? É interessante que tem um versículo da palavra que diz assim: o Deus deste século. Sim, o Deus desse século está vencendo. Esse Deus com D minúsculo. Porque esse Deus desse século que se refere à palavra, ele fala do Senhor, ele fala de Satanás. O Deus deste século. Então o Deus deste século pode ser visível em tudo que a gente olha ao nosso redor. A gente olha ao nosso redor, sim, Deus está vencendo. O Deus deste século, não o Deus com D desse tamanho, maiúsculo. E ela continua: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás fez esse mundo, essa bagunça toda, para que a gente olhe para o mundo e não olhe para o evangelho. Ele cegou para que não resplandeça a luz do evangelho. A gente olha e só vê trevas. Por que eu vou me congregar? Por que eu vou orar? Olha como esse mundo está.
Percebe? Toda a obra de Satanás é focada em tirar os olhos de Cristo, para que a gente não olhe para Cristo. Em vez de a gente olhar para isso tudo, e dobrar nossos joelhos e orar, não. A gente olha e o Evangelho, ele é ofuscado para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebe? Então, se você acha, olha que coisa, isso é o que Satanás fez. Você achar que o teu pecado é grande demais, que você achar que fez coisa errada demais. Tem um versículo muito precioso, para você que acha isso, diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele, Senhor Jesus, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O teu pecado é maior do que os de todo o mundo? Pergunta boa para responder. Tem um irmão que ele diz que o sangue do Senhor Jesus, ele é suficiente para cobrir os pecados de todos no planeta, mas de todo aquele que crê. Todo aquele, é o que diz a palavra, pelos pecados de todo mundo. Então, se você se acha um pecador e que você não merece, eu acho que os seus pecados não é maior que todos os pecados do mundo. Há sangue suficiente do Senhor Jesus para cobrir. Crê tu nessa palavra? Crês tu nisso? Né? Eu falei desse futuro, né? Essa promessa do Senhor Jesus, esses 3 momentos que ele aparece, né? Porque é um cumprimento daquilo que ele disse, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, um resumo dessas 3 aparições ou momentos bem distintos, né? Cristo tratou os nossos pecados pelo sacrifício dele mesmo. Cristo vive na presença de Deus, pelos seus, por todo aquele que crê, e o sustenta durante a jornada dessa vida. E Cristo virá e nos levará para casa, para estar com ele para sempre. Olha que maravilha. É interessante que eu falei lá atrás, né, sobre o juízo, o julgamento. O julgamento, ele é algo estranho a Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, isso é um trabalho estranho, mas ele faz. Por quê? Por quê? Eu usei aqui essa ampulheta, falei dos 3 materiais, né? Mas na verdade são 4. Tem um que reveste tudo isso, que permeia tudo isso. E talvez seja a maior, ou se não toda a maior, mas aqui engloba talvez todas as outras qualidades de Deus. Deus é amor. Deus é amor. E Deus sendo amor, ele precisa demonstrar esse amor, porque o amor só tem um objeto. O amor você precisa amar algo, o amor ele é uma coisa direcionada, né? O objeto do amor de Deus, por que ele não acabou com tudo? Por que ele não, quando os anjos caíram lá atrás, ele já não aplicou o juízo dele? Por quê? Amor, longanimidade. Ele demonstra esse amor nas Escrituras muitas vezes. Ele diz assim: sim, eu te amei com amor eterno, por isso com benignidade te atraí. Eu te amei, diz o Senhor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, porque o próprio Pai te ama. Vede que o amor o Pai nos tem mostrado. Deus se deleita em misericórdia. A palavra diz em Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aí, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O Pai se deleita em ser misericordioso, em demonstrar a sua misericórdia. Só para encerrar, ele diz na palavra, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores.
Na parábola do filho pródigo, tem um trecho bem específico, é um versículo só, naquela parábola toda, bastante conhecida. Diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai, o pecador, o filho pródigo, fez tudo errado, o maior pecado do mundo, ele queria que o pai dele morresse. Olha. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai o viu, teve compaixão, ele correu, ele beijou o seu filho. 4 coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra.